Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 33, nesta manhã. O Senhor disse a Moisés: suba deste lugar você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei à sua descendência. Enviarei o anjo adiante de você, e expulsarei os cananeus, amorreus, heteus, ferezeus, heveus, jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Quando o povo ouviu estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou as suas joias. Porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel: vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois, Moisés voltava para o arraial, porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Moisés disse ao Senhor: eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço você pelo nome, e você alcançou o favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber, neste momento, o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é teu povo. Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faças sair deste lugar, pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu, o teu povo, de todos os povos da terra? O Senhor disse a Moisés: farei também isto que você falou, porque você alcançou favor diante de mim, eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse: peço que me mostre a tua glória. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha, e o cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Capítulo 33 de Êxodo é um momento extremamente marcante
importantíssimo para a transição do que aconteceu no capítulo 32. No capítulo 32 nós vimos que a apostasia se manifestou no coração da nação de Israel. Se manifestou porque o coração deles já era inclinado para desobedecer, obstinado, teimoso. Mas naquele momento onde eles estavam esperando Moisés descer, eles colocaram para fora aquilo que já estava dentro deles. A idolatria, o sincretismo, que é tentar misturar a adoração a Deus com outras formas de adoração a outros deuses. Então, no capítulo 32, a apostasia do coração se revelou, mostrando que eles estavam buscando mais autogratificação do que a vontade de Deus. Por isso que eles fizeram aquele bezerro como um exemplo de um carnaval, totalmente misturando ali prazer, música, o nome de Deus, mas misturando com deuses falsos, com ídolos falsos, com o bezerro de ouro. E quando Moisés confrontou Arão, que era o líder que estava ali, passivo, dando ao povo o que o povo queria, Arão, ao invés de se arrepender e confessar, culpou o povo, culpou até o fogo. Arão disse que jogou o ouro no fogo e o fogo produziu um bezerro. Ele fez como Adão e Eva, que também não reconheceram. Adão culpou Eva. Ele fez como Saul, que também culpou as circunstâncias. Mas aqui no capítulo 33, irmãos, é um momento crucial, um momento fundamental, porque Deus propôs algo aqui para Moisés e para Israel. Deus fez o seguinte, disse o seguinte: eu não irei com vocês, mas eu vou dar a vocês o meu anjo, as promessas e vitória sobre todos os inimigos. Eu penso que se Deus falasse isso com a maioria das pessoas, elas ficariam satisfeitas. Há muitas pessoas que estão buscando a Deus, orando, indo às igrejas. O que eles querem é vitória sobre os inimigos, as promessas, as bênçãos. O que eles querem é saber que tem um anjo perto deles. Seria suficiente. Mas nesse momento, Israel se arrepende, Israel cai em si. Neste momento, Moisés revela o coração dele, e o povo reconhece os seus erros. O povo percebe que o coração deles estava distante de Deus. E ao invés do povo aceitar essa proposta de Deus, Deus falou: eu não vou com vocês. O povo se arrepende, se humilha. O povo começa a clamar, e Moisés diz: se o Senhor não for conosco, não nos tire deste lugar, nós não iremos a lugar algum. E Êxodo 33, irmãos, ele simboliza os momentos onde nós temos que escolher entre as promessas ou a presença de Deus. A presença de Deus traz as promessas, mas você pode ter bênçãos e promessas, mas se afastar da presença de Deus, da aprovação de Deus. Sabe, irmãos, são momentos kairóis de decisões. Todos nós vamos ter momentos na nossa vida que são momentos kairóis, ou seja, do tempo de Deus, onde nós teremos que fazer uma escolha que pode fazer uma diferença eterna. É nesse momento que muitas pessoas se afastam do caminho de Deus. É neste momento que muitas pessoas relativizam as verdades de Deus e escolhem um caminho pessoal, dizendo que Deus está com elas. Não, amado, Deus só vai com a sua presença onde a vontade dele é feita, onde a palavra dele é obedecida. Sem obediência à palavra e sem fazer a vontade de Deus, nós podemos ter algumas bênçãos, porque Deus é misericordioso e ele derrama chuva, bênçãos naturais sobre justos e injustos. Mas a presença de Deus só permanece, se manifesta quando a gente faz a vontade de Deus e anda na palavra de Deus. Então, Êxodo 33 nos fala do momento kairóis de escolhas que fazem diferenças eternas.
E eu quero compartilhar 3 escolhas importantes aqui. Primeiro lugar, Moisés escolheu não desistir do povo de Israel. Coisa maravilhosa, irmãos. Capítulo 32, Deus faz uma proposta a Moisés. Olha, eu vou acabar com esse seu casamento com o povo. E você, eu vou começar algo novo na sua vida. Moisés falou: não, Senhor, este é o teu povo. Eu quero a tua glória. O Senhor vai ser glorificado se este povo caminhar até a promessa. Se o Senhor deixar este povo entregue a si mesmo, teu nome vai ser envergonhado. Moisés aqui, ele decide ser um intercessor que não desiste do povo de Deus. Quantas pessoas têm desistido do povo de Deus quando percebe os seus erros, seus desgastes? Moisés decide não desistir de ser um intercessor pela salvação do povo, pela transformação e libertação de um povo. Segundo lugar, nós percebemos no capítulo 33 de Êxodo, que Israel decidiu permanecer na presença de Deus e não apenas buscar as promessas. Olha o versículo 4 de Êxodo 33, que Israel disse: quando o povo ouviu estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou as suas joias, porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel que vocês são teimosos, e se eu fosse com vocês, mesmo por um momento, eu os destruiria. Sabe o que a gente percebe aqui, irmãos? Que aquela palavra que Deus deu, que ele ia destruir os inimigos, dar as promessas, e que ele enviaria um anjo, o povo de Israel percebeu que era uma má notícia, era uma notícia triste, terrível, trágica, e eles se arrependem. O texto fala que eles tiraram as suas joias como um tipo de humilhação, de jejum, de um tempo de buscar a Deus e falar: Senhor, nós não queremos isso, nós percebemos, parece, amado, que nesse momento, Kairós de Deus, Israel percebeu que a presença de Deus é mais importante do que qualquer bênção, do que qualquer milagre, do que qualquer vitória sobre os inimigos. Parece que nesse momento houve uma graça de Deus derramada ali. Israel percebeu a sua apostasia, percebeu que eles estavam com os seus sentimentos, seus sentimentos embotados, confusos, desconectos. Eles perceberam que as suas vontades não eram a vontade de Deus, e aqui eles dizem: não, Senhor, nós queremos a tua presença. E é interessante porque Moisés vai orar por eles, nós vamos falar disso também, mas Moisés disse: se a tua presença não for conosco, não nos tire daqui. É interessante que o coração do povo de Israel era um coração muito carnal e voltado para as coisas da terra. Moisés é um símbolo do remanescente, daqueles que têm um coração voltado para Deus e para a presença de Deus. E nesse momento, nos parece que Israel se tornou um pouco mais parecido com Moisés. Às vezes nós, como líderes, temos que tomar cuidado para não nos tornarmos muito parecidos com o povo que não quer priorizar o Senhor e o reino de Deus. Mas quando nós nos tornamos intercessores, Deus, pela graça, nos usa para que pessoas comecem também a buscar o reino de Deus em primeiro lugar e deixe as suas apostasias. Neste momento parece que o exemplo de Moisés, a intercessão de Moisés, estava de alguma forma sendo respondida quando o povo decide: nós preferimos a tua presença, nós não queremos as bênçãos e as vitórias se o Senhor não for conosco. E em terceiro e último lugar, o que a gente percebe no capítulo 33, diante desse momento Kairós de Deus, é que Moisés, ele sempre preferia ter tempo a sós com Deus. Moisés sempre estava buscando tempo a sós com Deus. Versículo 7, ora, Moisés costumava, era um hábito, era contínuo, costumava pegar a tenda, armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Eu e você precisamos construir uma tenda longe das pessoas para estar a sós com Deus.
A decisão nossa diária, a decisão mais importante que eu e você tomamos todos os dias, é o tempo a sós com Deus. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. João capítulo 10. Jesus fala, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O que o diabo mais quer roubar na nossa vida é o nosso tempo a sós com Deus. Todos os dias nós precisamos decidir ter a tenda do encontro. Moisés chamou assim. Então Moisés, diante desse momento kairós, onde Deus diz, olha, eu não vou mais com vocês, Moisés vai buscar a Deus separadamente. Ele tira esse tempo e lugar a sós com Deus. Isso é lugar secreto que Jesus nos ensina. Quando orares, entra no teu quarto. Nós precisamos ter um lugar e um tempo a sós com Deus. Este é o segredo de uma vida madura em Deus, de uma vida santificada em Deus, de uma vida que cresce em Deus, de uma vida frutífera em Deus, de uma vida que persevera em Deus, de uma vida que permanece em Cristo. Tempo de qualidade e lugar a sós com Deus. E vale a pena a gente lembrar que Moisés vinha de 40 dias e 40 noites a sós com o Senhor. Quem é que sai de 40 dias onde ele ouviu o Senhor falando com ele o tempo todo? E aqui separa mais tempo a sós com Deus. Quanto mais passarmos tempo a sós com o Deus verdadeiro, mais nós vamos querer a presença dele. E qual é a oração de Moisés? 3 orações que ele faz, pelo menos aqui, para a gente entender de forma mais didática. Ele ora para que ele conheça. Ele clamava sempre por conhecimento. Ele queria conhecer os caminhos de Deus, a presença de Deus e a glória de Deus. 3 orações claras que Moisés faz. Versículo de número 13. Agora, se alcancei favor, peço que me faça saber neste momento o teu caminho. O salmista diz que Israel conheceu as obras de Deus, Moisés conheceu os seus caminhos. Caminho é andar com Deus, é conhecer os propósitos de Deus. Moisés, que ouviu toda a revelação do tabernáculo, dos mandamentos, ele chega e diz, Senhor, eu quero conhecer os teus caminhos, me mostra mais da tua vontade, dos teus planos, porque Moisés não queria fazer a vontade dele mais, ele queria fazer a vontade de Deus, e ele estava disposto a ser guiado por Deus. Por isso ele fala, eu quero conhecer os seus caminhos. Segundo, ele pede a presença, porque ele diz, se o Senhor não for, eu não vou. Versículo de número 14, Deus responde, a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Versículo 15, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Amado, como que Deus quer que a gente tenha esse coração? E nós temos que pedir, porque é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. E tem mais uma coisa que nos conduz ao arrependimento: a tristeza segundo Deus. Está lá em Romanos. Quando nós sentimos tristeza, que nos leva para mais perto de Deus. Tristeza porque erramos, tristeza porque não estamos buscando devidamente ao Senhor. Isso leva-nos ao arrependimento. Moisés então aqui ele clama dizendo, Senhor, se a tua presença não for, eu não saio deste lugar. Sabe, amado, nós cremos que Deus quer nos levar, muitas pessoas, a servir nos ministérios, a ir ao campo missionário, mas a nossa oração tem que ser, Senhor, eu quero a tua presença todos os dias em primeiro lugar na minha vida, e não fazer coisas, produzir, ter performance, resultados. Há muitas pessoas achando que o fazer muito vai fazê-las aceitas diante de Deus. Jesus disse que no dia do juízo ele vai falar, eu nunca vos conheci. Pessoas que vão chegar e dizer, eu expulsei demônio, eu falei novas línguas, eu preguei o evangelho, e Jesus vai falar, eu nunca vos conheci. E o que Deus falou para Moisés? Eu te conheço pelo nome. Ué, mas Deus conhece a todos? Não, quando Deus diz que Ele nos conhece, é que nós revelamos todo o nosso coração para Ele, nós somos transparentes diante dEle, nós clamamos com sinceridade, adoramos em espírito e em verdade. Então Ele nos conhece quando não há nada oculto, não há trevas, não há pecado que a gente está escondendo e não deixando Ele tratar. Então Moisés ora pelo caminho, pela presença, mas em último lugar, a oração de Moisés é, Senhor, mostra-me a tua glória. Irmãos, no versículo número 17, o Senhor disse a Moisés, eu farei isso que você falou, você alcançou um favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome, eu te conheço plenamente, você se revela a mim. Aí no versículo 18,
a gente pensa que Moisés ia se dar por satisfeito. Deus já prometeu que iria com ele, que ia abençoá-lo, mas ele fala: eu quero ver a sua glória. Irmãos, nós estamos falando de Moisés, que estava 40 dias diante do Senhor, mas ele sabia que Deus tinha muito mais para revelar a ele. Quanto mais conhecemos a Deus, mais percebemos que precisamos conhecê-lo dia a dia. Precisamos aprofundar, mergulhar, porque o conhecimento de Deus, ele não é intelectual, ele é relacional, experimental. Deus é real, ele é vivo. Quando ele diz: eu quero conhecer a tua glória, ele está dizendo: eu quero te conhecer cada dia mais, quem tu és, e não apenas o que o Senhor faz. Eu quero conhecê-lo, eu quero mais intimidade com o Senhor, cada dia mais. Era o clamor de Moisés por mais intimidade. E hoje, Deus vai e responde a ele, né? Olha, você não pode me ver face a face. E a Bíblia já disse que Deus falava com Moisés como quem fala com um amigo. Mas Deus falou: eu vou passar a minha bondade diante de você, e você vai me ver como pelas costas. É uma linguagem figurada. Sabe como a gente vê Deus? A gente vê Deus vendo a bondade dele na nossa vida todos os dias, vendo a glória dele em toda a criação e em todas as coisas. Nós vemos Deus quando a gente olha para pessoas carentes, pessoas muitas vezes famintas, e nós nos colocamos como resposta. Jesus falou que quando a gente faz por um pequenino, nós estamos fazendo para ele. Nós vemos a glória de Deus quando os nossos olhos espirituais, eles são limpos de todas as escamas, murmuração, de toda visão pessimista, e a gente começa a glorificar a Deus e reconhecê-lo em todas as coisas. Moisés então percebe a bondade de Deus, ele tem uma visão da glória de Deus, porque ele não pode ver Deus face a face e permanecer vivo, mas Deus quer que a gente o busque cada dia mais, essa intimidade, que a gente possa ter essa fome e sede, que nos momentos cairóis da nossa vida, nós possamos tomar a decisão certa, que é se aproximar mais do Senhor, se arrepender, priorizar a presença dEle, priorizar o reino dEle, a vontade dEle. Amado, seguir a Jesus é seguir a sua palavra e a sua vontade, não é apenas dizer que acredita nele, que gosta dele, que fala com ele, mas a gente faz a nossa vontade. Jesus falou: nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino, mas aquele que faz a minha vontade. Jesus também disse, né? Vós sois meus amigos quando fizeres o que eu vos mando. Moisés é um ensinamento para nós, e Israel também. No capítulo 33, a gente percebe Israel como inclinação para o Senhor. E hoje, termino dizendo: como nós podemos ver a glória de Deus? O Novo Testamento nos mostra que nós vemos a glória de Deus na face de Jesus. Nós precisamos conhecer a Jesus, se relacionar com Jesus, que é Deus que se fez carne, o verbo de Deus, o Filho de Deus. Olhando para Jesus, nós vamos conhecendo a glória de Deus, o amor de Deus, os atributos de Deus, é a vontade de Deus. Em Jesus nós conhecemos Deus dia a dia. Amém? Pai, vamos nessa manhã diante da tua palavra, nós queremos e vamos ficando constrangidos, porque a tua palavra nos convida a te conhecer mais e mais. Queremos te pedir nessa manhã perdão, Pai, por todas as vezes que em momentos cruciais nós tomamos decisões erradas. Nós preferimos as bênçãos, preferimos a nossa vontade do que a tua vontade e do que a tua presença. Que o Senhor nos desperte, que sejamos o remanescente que prioriza a presença, a vontade, a palavra do Senhor, do que apenas as tuas bênçãos. Pai, nós queremos te agradar, te conhecer e revelar a tua glória, para que todos os povos te conheçam. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor.